Longos dias e belas noites, freaks, tudo bem com vocês? Meu nome é Andrei Fernandes e hoje falaremos sobre discordianismo. Você não sabe o que é isso? Talvez você não esteja perdendo nada. Mas você vai sair daqui com conhecimento interessantíssimo sobre contracultura política e, por que não, muitas operações interessantes. E para me ajudar, temos aqui um papa. Eu trouxe ele, o senhor Papa Vinícius Ferreira. Minha gente, não é fácil a vida de ser papa, né? Eu adoro esse título porque isso me possibilita fazer discussões teológicas em nível de superioridade com outras autoridades não tão relevantes quanto eu mesmo. Então, eu já tive discussão com pastor, já tive discussão com padre evangélico, né? Não, pastor evangélico e padre católico. Realmente. E numa situação em que eu falava, mano, você pode falar o que você quiser. Você não tem o mesmo nível de autoridade que eu, sacou? Entendi, é o Papa mesmo. Temos aqui nossa querida Papisa, Lívia Andrade. Eu sou papa e copiladora da verdade. Tem gente que chama de mama também. Pode ser mama também. Exatamente. Sou copiladora da verdade, também me lembrei o termo correto agora, porque tanto eu quanto o Vinícius, nós traduzimos textos sagrados. Perfeito, perfeito. Pra você que não sabe, vamos falar hoje sobre princípio e discórdia. E se você não entende nada do que a gente tá falando, você vai sair desse episódio sem entender ainda menos. Então vamos lá, galera. Vinícius Ferreira. Pois não. O que é discordianismo? Discordianismo é uma religião. Perfeito. Que defende que existe apenas uma deusa. Okay. E ela se chama Eris. Exatamente. Que é a deusa grega da discórdia. Ou não. Não tem ou não. Ou não. Houve o grande cisma do discordianismo e você está falando do discordianismo normal e nós temos o discordianismo ortodoxo. Tô fazendo aqui uma definição pro pessoal do YouTube. Quebra o galho da galera aí, vai. Gente, o discordianismo, ele é uma espécie de religião. É uma religião. Só que assim, é uma piada, não é? Não. Não. Não é uma piada? Não, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Tá, onde é que nasceu isso tudo, Vinícius? Nos elucide nessa questão. Tá. O discordianismo começou de uma forma que pode ser entendido como uma piada, mas não é uma piada. Apareceu lá no final da década de 50, início de 60, quando jovens americanos com a vida ganha, né? Brancos, hippies, por que não? Fumaram umas jamba estragada e viram um chimpanzé numa pista de boliche. Tiveram uma revelação sagrada de que Eris é a verdadeira deusa e ela deve trazer a humanidade para uma nova era de entendimento ou Perfeito. Desentendimento. Excelente, né? Porque é deusa da discórdia mesmo. Sim, mas assim, surgiu com uma revelação sagrada e se transformou ao longo das décadas e tal num movimento de contracultura com um fundamento religioso no fundo. Perfeito. Então, hoje em dia, não é nem só religioso, nem só contracultura. Tem gente que acha que é piada, tem gente que acha que não é. Tem gente que segue mesmo achando que é piada. Tem todo tipo de gente. Tem gente que nem segue, mas acha legal e acha divertido e acha que como contracultura é um negócio interessante. E o discordianismo tá por trás de várias coisas malucas que aconteceram ao longo, principalmente do século XX. No século XXI não tão relevante assim. Mas tem dedo de discordianismo por trás do assassinato do Kennedy, de uma batida do FBI numa fábrica de RPG. Tem coisas muito malucas que acontecem por causa do discordianismo. Existe a Operação Mindfuck. Existe uma vertente que enxerga o discordianismo como uma interpretação do Zen, de forma que ele seja palatável para ocidentais. É o Zen budismo, né? É. Perfeito. Tem várias formas de você viver e entender o discordianismo e nenhuma delas tá certa. Você concorda com ele? Não. Então tá certo. Então estamos aqui sendo louvados aqui por Eris hoje. Qual é a sua correção, então, que você gostaria de fazer? Não, já que ele vai partir da parte ortodoxa do discordianismo, eu vou da parte de contracultura. Perfeito. Ele hoje está debatendo em como se o discordianismo veio
primeiro como uma revelação e depois para contracultura. Eu digo que o discordianismo veio enquanto contracultura e a deusa, percebendo o potencial daqueles malucos com a jamba errada, iluminou-os depois. Para mim é uma situação de contracultura que você tinha na década de 60, dos hippies, beatniks e toda aquela comunicação que você tinha. Estados Unidos, de novo, gente com a vida ganha. Que tinha uma ideia de você comunicar um pouco das ideias orientalistas que tinha naquela época. Imagina, os hippies estavam falando zen, budismo amor e tal. Amor livre e tal. Então, aquilo ali começou como uma contracultura e Eris olhou e viu que aquilo era bom e disse, meterei meu dedinho ali. Perfeito, tá. Deixa eu fazer um pequeno resumo, deixa eu pegar essas duas e se a terceira vir aqui. O famoso André Explain. Exato, André Explain. Eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Existe o discordianismo, que é esse movimento de contracultura, acho que todos nós concordamos aqui nesse sentido, né? O que é um movimento de contracultura? O movimento de contracultura é um tipo de conceito que, não sei se exatamente nasce, né, mas se populariza muito aí década de 60 e tal, pós-guerra, né? Então, a humanidade fez coisas terríveis aí na primeira metade do século XX. Na segunda metade do século XX, pessoas começaram a questionar a ideia de regras em todas as áreas humanas. Da psicologia, da física, por exemplo, física quântica, a relevância, né? A psicologia, né? Você vai ter questão sociológica, tudo é líquido. Você vai ter todas essas questões vão ser um grande e se, né? A Guerra Fria, né? Começa a questionar, o capitalismo é certo, é errado. Então, o que acontece? Movimentos de contracultura são aqueles movimentos culturais que vão contra o movimento cultural vigente. Perfeito? Como, por exemplo, o movimento hippie, que lutava contra tudo aquilo que os Estados Unidos se tornou e viriam a se tornar ainda mais depois, né? E uma dessas expressões de um movimento cultural, né? O que o hippie, sei lá, os caras vão lá, amor livre, né? Woodstock, nananana. Alguns iam para uma faceta mais esotérica, outros iam para uma faceta mais, talvez, de embate a uma lógica vigente. E o discordianismo nasce nesse caldo cultural como uma espécie de religião / piada / de fato um movimento cultural e político. Assim, acho importante a gente pontuar que não só o discordianismo surgiu do caldo cultural do hippie, como o contrário também é verdadeiro. Porque se você olhar para a linha do tempo, o auge do movimento hippie, final de anos 60 ali, Woodstock, aquela coisa toda, movimento de resistência aos alistamentos militares, guerra do Vietnã, aquela... O bicho tava pegando no final da década de 60. E o discordianismo veio 10 anos antes. Boa. Então, o discordianismo foi influenciado pelo movimento hippie, com certeza. Mas o contrário é igualmente verdadeiro. Perfeito. E assim, o discordianismo, ele era tão contra a cultura no sentido de não ser aceito pela mídia mainstream. Não tinha um canal de televisão vamos entrevistar esse famoso discordiano, essa religião que veio para mudar. Não, jamais. Isso era passado no boca a boca. Era um esquema de fanzine. Um dos motivos do discordianismo ter tido qualquer forma de se projetar é que uma das pessoas que estava lá no começo trabalhava na Xerox. Na fábrica da Xerox. E usava as máquinas lá pra fazer cópia, fazer fanzine, imprimir uma porrada de coisa repetida. Fanzine que é uma expressão cultural muito famosa dos movimentos de contracultura, que é você imprimir livretos ou quadrinhos. Curtinhos, normalmente? Curtinhos, normalmente. Geralmente é muito ligado à baixa qualidade do papel, do material, né? Às vezes até dos desenhos, né? E aí é pra você colocar panfletos e ideias de subculturas ou expressões políticas ou manifestos mesmo. Vamos lembrar que nessa época o pessoal de contracultura não tinha nenhum acesso à forma de divulgação que havia na sociedade no momento, que era comunicação de massa, que era TV, rádio. Você não tinha acesso a isso. Não tinha YouTube. Não tinha YouTube, não tinha nenhuma forma de comunicação fácil e rápido com essas pessoas. Então, o que eles faziam? Eles trocavam cartas e trocavam esses fanzines entre as que agora são conhecidos como as cabalas, né? Que eram os grupos. Tinha um grupo em Chicago, tinha um grupo em São Francisco, tinha um grupo, o de Nova Orleans, e eles trocavam esses franzinhos entre si. Era praticamente a amizade via correio.
Perfeito. E aí vocês falaram de texto sagrado, existe um texto sagrado do discordianismo, que é o famoso Princípio à Discórdia, que é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa vivente e vivente. Qualquer pessoa que não seja um repolho. Qualquer pessoa que não seja repolho. Os repolhos estão liberados. Porque o texto em si, ele tem uma ideia... Me lembra muito... Existe uma genialidade ali, cômica, ou não, ou séria, ou muito séria, nesse sentido, né? Que parece que eu tô lendo uma revista média. É como se uma religião... A revista Mad veio muito daí também. A revista Mad foi bastante influenciada também. Quando você vê a revista Mad de antigamente, que agora nem no Brasil mais tem esse negócio, mas você via, tipo, da ideia de, nas margens, ter coisas acontecendo, e ter coisas acontecendo entre as matérias. Isso é muito da estética do zine discordiano também. Entendi. O que fala nessa Princípio à Discórdia, Lívia Andrade? Princípio de discórdia é como os sagrados receptores, por favor, me lembre o nome dos... Malaclipse, o jovem, e Lord Omarcanhan Ravenhurst. Isso. Eles receberam a palavra da deusa. Eles encontraram a deusa e o que eles fizeram com ela depois disso. Entendi. Então ali tem uma série de textos completamente aleatórios, com algumas regras. Aparentemente aleatórios. Para aqueles não iluminados, seriam aparentemente aleatórios. Como todo bom texto sagrado, ele não faz muito sentido, né? E eu acho muito legal, porque o Princípio de Discórdia, ele fala da origem do movimento, fala da origem da religião. E você vê claramente ali, embora não esteja em ordem sequencial de páginas, você vê direitinho que existe ali um desenvolvimento das ideias que estão no próprio livro. Tá. E você não sabe o que foi feito antes, o que foi feito depois, mas você vê claramente que algumas ideias foram maturando ao longo do processo. E que no final, por exemplo, tem uma coisa que eu gosto muito, que é o lance do princípio erístico e o princípio anerístico. Tem a ideia da discórdia positiva e da discórdia negativa. Ok. Né? Beleza, discórdia. Eres a deusa da discórdia. Estamos aqui advogando pela discórdia. O que é essa discórdia? É só você olhar pra cara da pessoa e fazer uma piada? Não é bobo assim. Discórdia pode ser uma coisa muito positiva na nossa vida. No sentido de que se você tá vivendo numa sociedade que é meio quadradona e que você não se encaixa nela, você pode buscar alguma outra coisa. E você pode iluminar o outro mostrando essa outra coisa pra ela. E ao mesmo tempo a discórdia tem o seu lado negativo que você não precisa celebrar. Por exemplo, guerra é discórdia. Você tem que achar guerra maneiro só porque você é discordiano? Não. Então, o princípio de discórdia passa por tudo isso daí. Ele começa falando uma coisa que parece muito com uma piada sobre uma porcaria de um chimpanzé numa pista de boliche e pessoas se transformando em bottoms do Mao Tse Tung. e passa para uma discussão filosófica realmente interessante. Sim. Tanto que, por isso que você disse, eu fiz a brincadeira dizendo que ele estava errado no início, falando que existe uma deusa. Porque o desenvolvimento, a partir do início, ele começa dizendo que existe a deusa, a uma deusa, e depois há um desenvolvimento e que existe Eris e existe a Neris. A Neris é a personificação da ordem. Tá, é o oposto. É o oposto, do mesmo jeito que existe uma ordem boa, e também existe a ordem que sufoca sistema. A pessoa. O sistema não necessariamente é ruim. A necessidade de sufocar do sistema é ruim. A ordem não é ruim. Ter ordem nas coisas não é ruim. Tipo, a ordem de uma biblioteca não é ruim. Você quer achar os livros que estão ali dentro. Saca? Perfeito. Mas a ordem de você ter que fazer o que... A burocracia é um exemplo de ordem fora do controle. Perfeito. Então vamos para exemplos práticos de como os discordianismos mudaram a nossa realidade. Porque por mais incrível que pareça, um pequeno grupo de pessoas sem nada ter o que fazer, mas com muita ideia, é aquele negócio, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Como diz meu amigo Matheus, não dá para competir com quem tem tempo livre. Exatamente. Produziram mudanças na nossa sociedade em algum ponto, né? A gente pode falar aqui da Operação Mindfuck, por exemplo, que foi uma grande operação liderada por discordianistas. Né? Existe. É ainda? A Operação Mindfuck teve uma notoriedade muito grande ali no início da internet, 2000 e tanto. Ficou bem famosa, embora ela já existisse antes. Ficou bem famosa porque
começaram a divulgar. Então, foi até bastante confundida a Operação Mindfuck, foi muito confundida com aqueles flash mob que existiam. Certo. Em 2000, Explica 99. pro Geração Z o que é isso. Cara, flash mob era um... Cara, tu tá um dia de tarde, pensando assim, caceta, tem nada pra fazer, não tá passando nada na TV. Como é que eu poderia perturbar a maior quantidade de gente possível? Vou pegar o metrô de Nova York sem calças. Aí você diz, olha que ideia boa que eu tive. Mas vai uma pessoa só assim, vai ser presa. Mas se forem pessoas o suficiente sem calça, fingindo que está tudo normal, não seremos presos. Então, você convida a maior quantidade de amigos possíveis que você tiver para ir sem calça no metrô de Nova York, só, entrou na Avenida Paulista e saiu no Paraíso. É isso. Perfeito. Tranquilo, sabe? 3 estações. Aí esses amigos chamam mais amigos, que chamam outros amigos, e um entra na internet e fala, vai ter uma coisa acontecendo aí, e de repente, quando você vê, vem uma multidão de gente no metrô de Nova York sem calças, simplesmente indo trabalhar. Aí eu te pergunto, qual é a relevância disso do ponto de vista do discordianismo? Por que as pessoas estão fazendo isso? Só porque elas querem? Não. É porque elas querem causar uma reflexão forçada nas pessoas que não estão envolvidas naquilo. Que é pra mim a coisa mais genial do Por que discordianismo. usamos calças? Essa Por é que a grande usamos conclusão. calças? Não é nem Como você se sente quando você vê uma pessoa sem calça? Por que você se sente assim? Por que você acha que uma Por que pessoa sem você calça... sentiu vontade de tirar as calças? É um bom questionamento. Porque uma pessoa sem calça é um maluco e dezenas de pessoas sem calça, você fala assim, é alguma coisa que tá acontecendo que eu não sei o que é. Errado sou eu. Errado sou eu. É a minha grande teoria. O sóbrio que chega numa festa de bêbado, tá errado. O bêbado que chega numa festa de sóbrio também tá errado. A Exatamente. questão Perfeito. Você tem uma sementinha de discordância. Eu tenho bastante sementinha de... Existe um invólucro muito bem elaborado que não deixa sair. Porque se sair, eu tenho certeza do potencial destrutivo que tem. Mas a Operação Mindfuck não precisa ser grandiosa como pessoas sem calça e o risco real de ser preso. Eu tenho um amigo, que possivelmente está assistindo a gente, que está envolvido comigo em várias pequenas operações Mindfuck. E se eu falar, estraga. Mas qual o nível de tamanho? Nível médio, assim. Médio. Impactar dezenas de pessoas, Não não é- milhares. Ah, tá. Não é uma coisa que um dia eu vou chegar em casa e abrir o Jornal Nacional e o Bonner vai falar Não, boa noite, não. Maluco Não. em São Paulo é preso. Sabe uma parada que... Não sei se vale a pena falar desse cara aqui. Não, melhor, não sei, eu tô com medo. A história Ah, da Coreia do Norte. tá. É Eu não famoso. sei se essa pessoa se identifica como discordiana. O Cid do Não Sal. Isso. Podemos O falar. Cid. Cid do Não Sal, Tá bom. por exemplo. Eu não sei se o Cid se identifica como discordiano. Mas aquela operação que ele fez é mindfuck no talo. Perfeito. Ele é discordiano mesmo que ele não sabe. Não, sabe? existe uma classificação de santos discordianos que existe. Primeira classe, segunda classe. E existem discordianos leigos, que são os discordianos que foram inspirados pela deusa profundamente, mas eles não conhecem o discordianismo, apesar de ter no fundo do Entendi. coraçãozinho dele. Tá na essência. Tá na essência, ele só não foi atingido por um livro Entendi. princípio de discórdia na cabeça. Entendi, Só isso. entendi. Vamos, antes da gente terminar o vídeo, vamos dar alguns exemplos de resultados de operação, seja o Mindfuck ou de alguns outros tipos de atos de discordianismo através da história? Cara, eu gosto muito da história do Steve Jackson. Do RPG. Existem dois Steven Jackson, Eu só pra sei. lembrar. O que a gente tá falando, nesse caso, essa história é sobre o Steven Jackson americano, que Sim. fez o jogos de RPG como GURPS. Perfeito. O Steve Jackson é um dos autores que faz aquele livro-jogo, saca? Os Perfeito. livros de jogos antigos eram ou do Ian Livingstone ou do Steve Jackson. Só tinha esses dois autores. Perfeito, O perfeito. Steve Jackson foi o cara que inventou o GURPS, que apesar de eu não gostar, é super relevante no cenário de RPG. E ele tem a Steve Jackson Games, que é uma editora, publicadora de RPGs e Board games. e board games e várias paradas. Tem joguinho de tanquinho de guerra, assim, tem umas coisinhas que não tem nada a ver. E tem as coisas que são mais controversas. Por exemplo, GURPS Illuminati. GURPS Illuminati. Dentro das regras de GURPS, você tinha uma temática Illuminati conspiratória. Isso. E assim, a gente não falou disso ainda, mas a ideia toda de Illuminati serem
uma sociedade secreta, perigosíssima, não sei o quê, que comanda afeta... o mundo. Exatamente. Isso tudo é influência discordiana direta. Perfeito. É, que E é os da Illuminati estavam influência- esquecidos na história, e um cara genial chamado Robert Anton Wilson, que é um discordiano, mas não está envolvido diretamente no princípio de discórdia, inventou, porque ele trabalhava na seção de cartas da revista Playboy, que era muito relevante não só pelas mulheres peladas, na década de 70 e tal. E o Robert Anton Wilson inventou o mito de que os Illuminati dominavam o mundo, saca? E escreveu uma Isso é um trilogia. mindfuck nervoso que afeta A gente realidade. até hoje. A galera acredita. Tem gente colocando voto e urna acreditando numa coisa dessa. Pois é. Sim. Ele escreveu uma trilogia toda sobre isso, de livros bem conhecidos e tal. E o Steve Jackson quis fazer uma vertente do GURPS voltado para teorias conspiratórias. Que vocês se dariam muito bem hoje em dia, se fosse vivo o Steve Jackson. O Steve Jackson está vivo ainda. Tá? Tá. O Steven Jackson, Robert Anton. o Robert Anton Wilson e você sentado num bar daria uma conversa Pô, maravilhosa. nada que a necromancia Conspiratórios. não- Vamos marcar. Ele foi fazer um negócio focado em teorias conspiratórias. E tem o GURPS, às vezes, tem umas partes que você fica sem saber se o cara tá querendo falar. Ah, aquilo é um documento mesmo que acharam, não é? E tal, não sei Ele o quê. deixa dúbio de propósito pra você não saber se aquilo é real. Ele deixa uma capa de real. É isso. Leve, bem leve, Bem bem leve. leve. Só que americano é americano, E isso era em 95, 96, né? por aí. E não tinha internet como a gente tem hoje. Já existia internet, mas não tinha internet como a gente tem hoje para as pessoas fazerem um mínimo de pesquisa, Perfeito. né? Então a galera soube, a galera do FBI sabia que tinha alguma coisa ali, que os caras estavam chegando perto da verdade, não sabia o que estava rolando, sabia que eles iam publicar, e antes de publicar, o que aconteceu? Teve uma batida do FBI dentro da editora, levaram todos os computadores debaixo do sovaco e atrasou em meses o lançamento do Meses, bagulho. acho que foi Ou mais de um anos, ano. talvez. Foi ano. Atrasou um ano porque eles tiveram que refazer o livro todo. Porque eles perderam os arquivos. O FBI pegou e falou, perdeu o Playboy. Aí você vai descobrir que, além do FBI estar de olho no negócio dos Illuminatis, eu quero falar toda vez o Larry. Timothy O Anton Leary. Wilson, ele trabalhava num lugar e ele foi colega de trabalho do maluco que atirou, matou o Kennedy. que matou o Kennedy. Ele não era colega de trabalho, ele era colega de quarto. Colega de quarto, isso mesmo. Ele Então, morava com o cara que matou o Kennedy. tudo, o discordianismo está furnado nessa teoria conspiratória desde sempre. Então, quando o Steve Jackson foi fazer uma coisa sobre discordianismo, sobre conspiratório, sobre Illuminatis, aquela bandeirinha que estava ali desde a década de 60, quando mataram o Kennedy, levantou lá no FBI e eles disseram, epa, peraí, caceta. Porque assim, sequência dos fatos. Mataram o Kennedy. Certo. Pegaram o cara que matou o Kennedy. Perfeito. Diz a lenda. Pegou o cara culpado por matar o Kennedy. Ok. Foram investigar o quarto desse maluco. O lugar Perfeito. onde ele morava. Descobriram que ele morava com uma pessoa. O nome dessa pessoa, meu irmão, tá pra sempre no registro do FBI. Tipo, esse cara vai ser perseguido pro resto da vida. Inclusive, Onde esse cara mijar fora do pinico, os homens vão aparecer. Inclusive, uma das primeiras edições do Princípio de Discórdia, que é uma edição perdida, foi arquivada no FBI porque estava no quarto do maluco e eles pegaram tudo de papel que tinha lá e arquivaram. Tá Vocês no fizeram arquivo. recentemente um episódio do Mundo Freak sobre Lost Media? Toma essa. Essa é a Lost Media nervosa mesmo. Esse documento existe no FBI. Caramba, olha aí. O primeiro Princípio de Discórdia não foi publicado, mas tá lá. Recentemente eles tiveram acesso porque foi tudo desclassificado, né, da situação do Kennedy. E historiadores discordianos, eles existem. Historiadores, inclusive tem um arquivo discordiano. Um abraço pro senhor Golightly. Né? Isso mesmo. Eles tiveram acesso a isso e eles fizeram um livro sobre a história discordiana que se chama História Discórdia, que é o único lugar que você consegue ver esse primeiro princípio de discórdia que foi afanado pelo FBI. E tá completo? Eu acho que sim. Muito bom, muito bom. Cara, perfeito. Olha que tema incrível, que a pessoa terminou de assistir esse episódio. Mudou a vida dela? Absolutamente não. Ainda. Mas quem sabe em algum momento... Mas se o seu telefone tocar e ninguém responder do outro lado, talvez sejam nossos gnomos tentando entrar em contato com você.
Deixa eu concluir com um pensamento. Por favor, conclua. O Andrei começou me chamando de papa. Isso não é sacanagem. Dentro do discordianismo, todo homem, toda mulher é papa. Tem esse status de papa. Ah, mas papa de uma igreja que ninguém reconhece. Não tem problema o Estado não reconhecer a nossa igreja, porque a nossa igreja também não reconhece o Estado. Cai a mensagem aí pra prosperidade. Exatamente, o FBI tá chegando. Então, antes dele chegar, a gente precisa encerrar esse episódio. Ficou maravilhoso. Bim, 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 tá chegando na boate. Gente, muito obrigado por vocês ficarem até aqui. Esse papo maravilhoso. Agradecer Vinícius e Lívia aqui que estão aqui com a gente. Galera, olha que cenário maravilhoso. Vocês gostariam de gravar num cenário como esse? Tá aqui o link do Instagram. Você chama lá no arroba do R1, do grupo R1. Esse aqui é o R1 Space. E você, quem sabe, pode gravar aqui. Dá um alô pra eles, que eu tenho certeza que você vai curtir muito de estar num espaço como esse. Então, além de agradecer essa parceria, agradecer também a você que deu o cliquinho no sininho, curtiu o canal, deixou o comentário. Eu preciso aprender os termos, né? Se é seguir o canal, continua. Eu falo que é assinar o canal, mas eu acho que é seguir o canal. Segue. Dá like. Dá like. Comenta. E ativa o sininho. Ativa o sininho. Perfeito. Mas como é um episódio discordiano, não siga. Na verdade, se afaste o mais rápido possível. Dá pra pessoa ser membro do canal? Não. Vai no Apoia-se. Tá aí embaixo o link aí. É da hora? Entra aí no Apoia-se que você já... O nosso trabalho já vai ser da hora. Então você se afasta, você não clica no sininho, nem não encoste em nada, na verdade, né? Exatamente. Não comente, fique em absoluto silêncio e nem curta nada. Você tem que ser do contra. Então é isso. Muito obrigado e gostaria de lembrá-los que não olhem para trás.